Hoje é dia 31 de maio de 2025, dia em que eu decidi gravar mais um vídeo com conteúdo teológico. Desta vez eu quero falar a respeito das 7 dispensações, porque assim como a Igreja Batista, a Assembleia de Deus também é dispensacionalista. Ela divide a história da humanidade em 7 dispensações. E eu decidi gravar esse vídeo num sábado, 2 dias antes de eu publicar um vídeo no meu canal a respeito do verdadeiro avivamento, porque na próxima sexta-feira será o culto de ação de graças para o aniversário do nosso pastor. Então certamente no próximo sábado seria muito corrido para mim, porque eu teria que publicar todos os vídeos gravados nesse culto. Então eu já achei melhor deixar esse vídeo pronto hoje. Eu estou aqui num parque no Jardim Maria Eugênia, entre o Jardim Maria Eugênia e o Jardim Novo Horizonte. Esse barulho de água que vocês estão vendo é daquela cachoeira. Não sei se dá para você ver aqui por causa do sol, mas tem uma cachoeira bem ali. Aqui é um córrego e ali atrás há 4 encanamentos, e deles estão saindo algumas cachoeiras. Acho que essas cachoeiras já existiam quando esse bairro surgiu, só que aí houve a canalização do córrego, aí acabou formando aquelas cachoeiras ali. Acho que são cachoeiras artificiais, que elas vêm dos 4 tubos da tubulação, esgoto, aí eles formam essas cachoeiras. Então eu decidi falar a respeito das dispensações. Era um vídeo que já faz algum tempo que eu gostei de falar a respeito desse assunto, porque para explicar como são essas dispensações do ponto de vista pentecostal, do ponto de vista das igrejas que creem na volta de Jesus antes da grande tribulação, porque existem aqueles que creem que Jesus voltará depois da grande tribulação. Mas na verdade é assim, como eu já expliquei em outros vídeos. Serão 2 ocasiões. Na primeira delas, Jesus voltará para buscar a igreja, para o Espírito Santo levará a igreja ao encontro de Jesus no céu. E aqueles que ficarem aqui serão aqueles que não permanecerem fiéis até o fim, e eles terão que enfrentar o anticristo durante 7 anos. Aqueles que não se renderem ao anticristo, não o adorarem, não se submeterem às determinações dele, serão mortos. Talvez alguns escapem, né, como a novela Apocalipse retratou, mas acredito que todos morrerão, e aqueles que permanecerem até o fim estarão com Jesus durante 7 anos nas bodas do Cordeiro. E após esses 7 anos, Jesus voltará com a igreja e com os anjos para derrotar o anticristo e seus seguidores. Então eu quero falar primeiramente a respeito das 7 dispensações. Deixa eu ver. Eu quero falar primeiramente a respeito. Deixa eu ver. Eu estou aqui com um artigo do C.I. Scofield sobre as 7 dispensações. Então eu usarei esse texto aqui, escrito por ele, para explicar com um embasamento maior, um embasamento teológico maior a respeito desse tema. Ele diz assim: as escrituras dividem o tempo pelo qual se entende todo o período da criação de Adão até os novos céus e a nova terra, em Apocalipse 21:1, em 7 períodos diferentes, que em geral são chamados dispensações, embora esses períodos sejam chamados eras e dia do Senhor. Esses períodos são marcados na escritura por algumas mudanças no método divino de tratar a humanidade, ou uma parte da mesma, no que se refere a 2 questões, a do pecado e a da responsabilidade do homem. Cada uma das dispensações pode ser observada como um novo teste com o homem natural, e todas terminam em julgamento, mostrando o seu completo fracasso em cada dispensação. 5 dessas dispensações ou períodos de tempo têm sido cumpridas. Estamos vivendo na 6ª, provavelmente em seu final, e temos diante de nós a 7ª e última dispensação, o milênio. Agora vamos para primeiro vamos para o que aconteceu antes das dispensações. Antes de entrar nas dispensações propriamente ditas, vamos até o que aconteceu antes das dispensações. Um resumo delas
que assim, Deus é autoexistente, Deus não tem começo, nunca terá fim. Jesus, ele pela mente humana é difícil de entender isso, mas Jesus é filho de Deus não por geração, não porque foi gerado por Deus, mas porque ele já estava em conexão com Deus, ele é proveniente de Deus, só que a filiação de Jesus com relação a Deus é diferente do conceito humano de filiação, né, em que um ser humano ele vem da fusão entre o espermatozoide e o óvulo, aí ele é gerado no ventre da mulher, aí a mulher dá luz, enfim, é diferente disso. No caso de Jesus, ele veio a esse mundo no ventre de uma mulher, no caso Maria, e o Espírito Santo ele fecundou o óvulo de Maria, e Jesus foi gerado sem a participação de José. Então foi um nascimento milagroso. Mas na eternidade passada, antes do mundo existir, havia Lúcifer, né, que era um dos chefes dos anjos. Muitos dizem que ele era regente do coro celestial. Só que ele se corrompeu. E um dos textos bíblicos que fala a respeito dessa corrupção é o de Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e com todos levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então Deus deu aos anjos livre-arbítrio para escolher entre permanecer fiel a ele ou não. Lúcifer escolheu não permanecer fiel, não seguir as ordens de Deus e acabar se rebelando contra Deus, e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Algumas pessoas dizem que esse 1/3 dos anjos que caiu, foi expulso do céu juntamente com Lúcifer, será suprido por toda a igreja, todos os salvos, todos aqueles que forem resgatar os mortos, os que morreram em Cristo e os que forem arrebatados, eles preencherão a lacuna deixada por esse 1/3 dos anjos. Mas isso é apenas uma opinião teológica. Então hoje Lúcifer é Satanás, e ele desde o princípio da história, desde a primeira dispensação, ele atua para tentar destruir a obra de Deus. Agora vamos para a primeira dispensação, que é a da inocência. Scofield diz o seguinte: primeira dispensação, o homem inocente. Essa dispensação vai desde a criação de Adão em Gênesis 2:8 até a sua expulsão do Éden. Adão, criado inocente, ignorante do bem e do mal, foi colocado no jardim do Éden com sua esposa Eva e posto sob a condição de abster-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem em seus muito desastrosos e expandidos feitos. Terminou em julgamento. E a dispensação da inocência, resumidamente, podemos encontrar em Gênesis 1, versículos 26 e 27, e que diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já deixando bem claro que Deus criou homem e mulher, e qualquer tentativa de perverter isso é diabólica, satânica. É um dos enganos de Satanás para destruir a humanidade, para destruir a obra de Deus, para tentar destronar Deus, mas o próprio diabo sabe que nunca, jamais conseguirá fazer isso. No capítulo 2, versículo 25 de Gênesis, fala sobre a inocência de Adão e Eva. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então a nudez não tinha promiscuidade, a nudez não tinha lascívia, eles viam um ao outro sem roupa, mas não havia nenhuma poluição na mente deles, não havia mais nenhuma deturpação, nenhuma perversão na mente deles. Isso começou
a partir da segunda dispensação, que é a da consciência. Aí no caso, Scofield, sobre a segunda dispensação, o homem sobre a consciência, ele diz: pela queda, Adão e Eva adquiriram e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Isso deu à consciência uma base para o julgamento moralmente correto. Quando a raça humana ficou sob essa medida de responsabilidade para escolher entre o bem e o mal. O resultado da dispensação da consciência do Éden ao dilúvio, quando não havia instituição alguma de governo e de lei, foi que a maldade do homem tornou-se grande demais e resolveu destruir a terra. E conforme encontramos lá em Gênesis 2, de 16 a 17, a ordem de Deus ao ser humano. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a ordem foi dada a Adão. Mas olha o que acontece, olha a estratégia do diabo. Ele foi atrás justamente de Eva. Ele percebeu que Eva estava curiosa com relação àquela árvore e conseguiu convencer Eva a comer do fruto, como está lá, e levar o fruto até Adão. E com certeza Adão estava lá por perto e não se opôs a isso. Ele acabou aceitando que Eva, não somente que Eva comesse, mas também comer juntamente com ela. No capítulo 3, versículos 6 e 7, encontramos isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e comeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a árvore era boa para comer, foi a corrupção do corpo. Agradável aos olhos, a corrupção da alma, e desejável para dar entendimento, a corrupção do espírito. Então, o primeiro pecado agiu nas três áreas da vida humana: corpo, alma e espírito, e afastando o ser humano de Deus. Aí Deus teve que expulsar o ser humano do jardim do Éden para que corrompido não viesse a comer da árvore da vida. Porque se o ser humano comesse a árvore da vida corrompido pelo pecado, ele permaneceria eternamente condenado. Ele não teria salvação. Então seria necessário o ser humano passar pela morte física para poder e se arrepender de seus pecados a tempo, para poder, pela morte física, ter a passagem para a vida segundo a vontade de Deus. E aqueles que faziam parte da antiga dispensação, da antiga aliança, quando eles morriam fiéis a Deus, crendo na promessa de que eles receberiam a redenção, mesmo sem saber como se daria essa redenção, eles permaneceriam no estado intermediário até a ressurreição no final dos tempos. Agora, a terceira dispensação é a do governo humano. Como está aqui, Scofield diz o seguinte sobre o homem como autoridade sobre a terra. Do tremendo julgamento do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, a quem, após as águas terem baixado, ele entregou a terra purificada com amplo poder para governá-la. Por esta, Noé e seus descendentes ficaram responsáveis. A dispensação desse governo humano resultou na planície Sinear numa ímpia tentativa do ser humano de tornar-se independente de Deus, e terminou em julgamento com a confusão das línguas. Só que aí, essa dispensação, ela só terminaria com Abraão, como falarei mais tarde. Aí o governo humano, logo após o dilúvio, como está aqui em Gênesis 9, versículos 1 a 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra,
e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Isso é prática até hoje. Se você for lá na assembleia, na primeira assembleia da igreja, lá em Atos 15, foi decidido que a proibição de comer sangue valeria até os dias de hoje. Por isso que você não pode comer galinha de cabidela, nem nada que contenha, seja feito com sangue. Certamente requererei vosso sangue, o sangue das nossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E essa dispensação, ela terminou justamente com a chamada de Abraão. Como está aqui dentro dos dispersos, estou lendo aqui mais uma vez o texto de Scofield, o homem sobre a promessa. Dentre os dispersos descendentes dos construtores da Torre de Babel, Deus chamou um homem, Abraão, com quem fez uma aliança. Algumas das promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes foram puramente graciosas e incondicionais. Em sua onisciência, Deus viu ser perda de tempo fazer qualquer aliança condicional com o homem, pois cada uma sempre resultava em fracasso. Isso foi esse que eu falei aqui. Ele colocou aqui, eu não lembro se foi o próprio autor que colocou aqui ou se foi o tradutor, mas enfim, que esse detalhe aqui de que Deus sabia que cada aliança condicional terminava em fracasso, mas eu acredito que cada dispensação era uma preparação para a dispensação seguinte, uma preparação da humanidade para a chegada de Jesus. Nada ocorreu por acaso. Cada dispensação tinha um propósito, cada dispensação tinha uma razão de ocorrer. Deus não fez nenhuma dessas alianças à toa. Tudo era uma preparação para a chegada de Jesus. Agora, continuando aqui. Esta última aliança tem sido e será totalmente cumprida. Outras alianças foram condicionais sobre a fidelidade e obediência de Israel. E todas foram violadas, tendo a quarta dispensação resultado em fracasso, como castigo do povo no cativeiro egípcio. Então, conforme consta aqui em Gênesis 12, deixa eu ver aqui, Gênesis 12, de 1 a 3, Deus chamando Abraão lá na cidade de Ur, os caldeus, que era uma cidade idólatra, tinha um monte de práticas condenadas por Deus. A própria família de Abraão era idólatra, parece que fabricava ídolos, vendia ídolos, não sei. Mas diz assim: ora o Senhor disse a Abraão, na época era Abrão, depois virou Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, ele saiu daquela terra idólatra, ele vacilou com Deus muitas vezes, primeiramente levando Ló junto com ele, sendo que era para levar somente, era para ele ir sozinho, no fim levou Sara, levou Ló, levou um monte de gente. Mas aí aconteceu, Deus foi dando várias lições para Abraão em meio a tudo que estava acontecendo na vida dele, na vida da família dele. No caso, Ló, ele foi tirado lá de Sodoma e Gomorra com a família dele. No fim acabou acontecendo tudo aquilo com as filhas dele. Surgiram Moab, por meio de dois incestos, surgiram Moab e Amon, dois povos inimigos do povo de Israel. Mas mesmo assim Deus era paciente. Deus julgava o povo pela sua infidelidade, Deus julgava o povo pela sua idolatria, pela sua infidelidade, pela sua promiscuidade,
Aí no fim ele permitiu que o povo ficasse escravo, profetizou para o próprio Abraão, né? Enquanto Abraão, naquela visão lá dele, de Abraão enxotando os urubus do sacrifício, aí Deus preveu para o próprio Abraão que o povo ficaria mais de 400 anos escravo numa terra estranha, no caso o Egito. E foi lá, foi no Egito que surgiu Moisés. Moisés, ele, ainda dentro dessa quarta dispensação, Moisés, ele foi chamado por Deus para ir até o povo, como está escrito aqui, mas como está lá em Êxodo 4 e 5, Deus chamou Moisés para libertar o povo após as 10 pragas, após o povo sair do Egito. Começou a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Ela começou efetivamente em Êxodo 20, mas eu quero ler o que diz aqui o capítulo anterior, Êxodo 19, versículos 1 a 8. Não, primeiramente eu quero ler aqui o que o Scofield diz sobre a dispensação da lei. O homem sob a lei. Novamente a graça de Deus veio em auxílio do povo fracassado e redimiu das mãos do opressor o povo escolhido. No deserto do Sinai, ele lhe propôs a aliança da lei. Em vez de pedir humildemente por um contínuo relacionamento com a graça, o povo presunçosamente respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenar. Então o povo, ele estava acostumado com a idolatria do Egito, né? Apesar de ter sofrido com a escravidão, mas o povo, ele estava acostumado com a idolatria do Egito. Provavelmente muitos deles adoravam os deuses egípcios, esperando receber alguma coisa deles. Tanto que quando Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, na primeira vez que ficou no Monte Sinai, o povo não teve paciência e obrigou Arão a fazer o bezerro de ouro, porque a mente do povo ainda estava no Egito, inclusive na idolatria do Egito. Que o Egito era um país politeísta, tinha um panteão de deuses. Mas continuando aqui o que o Scofield disse: a história de Israel no deserto e na terra é um registro de flagrante e persistente violação da lei, terminando em multiplicadas admoestações. Deus concluiu o testemunho do homem julgando Israel, depois Judá, dispersando seus habitantes pela Babilônia. Israel foi levado para a Síria, o reino do norte no caso, né? Houve a divisão do reino, com Roboão, que era neto de Davi. A infidelidade, a impiedade de Roboão fez com que o reino fosse dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Aí o reino do norte caiu sobre os assírios, né? Os assírios escravizaram, destruíram o reino do norte, levaram cativos os seus habitantes. Aí houve repovoamento pelos assírios, que deram origem aos samaritanos. Aí o povo de Judá ainda viveu cerca de 200 anos após a destruição do reino do norte. E aí, com a infidelidade do reino do sul, Judá acabou sendo levado cativo para a Babilônia. Um pequeno remanescente retornou sob Esdras e Neemias, e logo em seguida Cristo veio. Então, agora sim, leamos o que está escrito aqui em Êxodo 19, versículos 1 a 8, mostrando quando começou a dispensação da lei. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Só que, como bem sabemos, o povo ainda estava com a mente no Egito. Apesar do povo ter sido levado por Deus até o Monte Sinai, o povo ter visto a abertura do Mar Vermelho, a morte dos egípcios, ter recebido água da rocha, ter recebido maná, o povo permaneceu infiel a Deus, permaneceu completamente pervertido. Mas Deus aconteceu uma série de coisas ao longo da história, nos séculos seguintes. Deus chamou profetas, Deus, além dos reis, alguns reis justos, né? Além do próprio Davi e alguns reis justos, descendentes dele, Deus também levantou profetas, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, para chamar o povo ao arrependimento. E Deus também usou esses profetas para profetizar para o exílio, e também para os povos vizinhos, como usou Jonas no caso de Nínive e tantos outros, para outros povos. E agora vamos para a sexta dispensação, que é a dispensação atual, que chega até os nossos dias, que é a dispensação da graça. Aí, falando a respeito do homem sobre a graça, Scofield escreveu o seguinte: a morte vicária do Senhor Jesus Cristo introduziu a dispensação da graça, que significa favor imerecido, ou seja, de Deus justificando o homem sem exigir a justiça da lei. A salvação perfeita e eterna oferecida ao judeu e ao gentio vem como reconhecimento e arrependimento do pecado pela fé depositada na obra de Cristo. E como está... Então a graça não tem nada a ver com você fazer o que bem entender, como a doutrina, a heresia da hipergraça defende atualmente, de que você é livre para fazer o que quiser. Você pode fumar, você pode beber, você pode fazer sexo com quem quiser, a hora que quiser, você pode fazer um monte de coisa, que Deus é misericordioso e perdoa você, Deus sabe da intenção do seu coração, não sei o que. Então essa é a doutrina da hipergraça, que libera o ser humano para fazer o que bem entender, mas sabemos que isso é uma mentira do diabo, que o diabo colocou na mente de algumas pessoas para afastar o ser humano da presença de Deus. E a dispensação da graça começou a partir desse momento, como está escrito aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus já estava na cruz, quase morrendo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus, o sacrifício de Jesus pela humanidade, é claro que esse sacrifício ele só é válido quando o ser humano crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Não adianta, não é porque Jesus morreu por nós, em nosso lugar, que nós podemos fazer o que quisermos, porque a graça ela não compactua com o pecado, a graça não é conivente com o pecado. A graça ela nos dá consciência do pecado para que nos arrependamos e busquemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Só que aí, para que a obra redentora de Cristo se consumasse, era necessário que ele ressuscitasse, como está escrito aqui em Mateus, versículos 28, de 1 a 7. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizia aos seus discípulos que já ressuscitou entre os mortos.
E eis que ele vai diante de vós para Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vou tenho dito. É claro que antes dos discípulos verem Jesus para Galiléia, ele apareceu para eles lá duas vezes lá no cenáculo. Então, uma dessas vezes sem Tomé, outra das vezes com Tomé. Aí na terceira vez que ele apareceu lá na Galiléia, naquela pesca lá no Mar da Galiléia. E continuando aqui, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 20, a prova de que a ressurreição ela consolida a obra redentora de Jesus está aqui. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. A ressurreição dele foi um prenúncio da nossa ressurreição. No caso daqueles que estiverem mortos quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, eles serão ressuscitados primeiro, como eu lerei aqui mais tarde. Mas a sexta dispensação, a dispensação da graça, terminará justamente neste momento relatado em Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí começará a sétima dispensação, quando Jesus arrebatasse a igreja, conforme está lá escrito em... deixa eu ler aqui primeiro o que diz o Scofield. Só que aqui, ele ainda dentro da dispensação da graça, ele diz o seguinte: resultado predito deste teste resulta em que, ao colocar o homem sob a graça, os incrédulos e a igreja apóstata serão julgados. O primeiro evento no término dessa dispensação será a vinda do Senhor do céu, quando os santos que dormem serão ressuscitados junto com os crentes vivos para encontrar o Senhor nos ares e ficar para sempre com o Senhor, a seguir um breve período chamado grande tribulação. Quando acontecerem o retorno do pessoal de Jesus Senhor à terra em poder e grande glória, os julgamentos, esses introduzirão a sétima e outra dispensação. Então, antes de ler o que Scofield fala a respeito da sétima dispensação, quero ler aqui 1 Tessalonicenses 4, de 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a partir desse momento começa a dispensação do reino pessoal de Jesus Cristo. O milênio faz parte, na verdade o milênio faz parte da dispensação do reino pessoal de Jesus Cristo. Ele começará a partir do arrebatamento da igreja, com a subida dos cristãos até o céu. Tanto os mortos ressuscitados, os mortos em Cristo ressuscitados, quanto os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, todos serão levados juntos ao encontro de Jesus no céu. E haverá as bodas do Cordeiro durante 7 anos. E nesse mesmo período de 7 anos ocorrerá o governo do Anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o Anticristo se mostrará como uma pessoa bondosa, uma pessoa que unirá todos os povos, unirá todas as religiões, uma moeda única, governo único, tudo único. Só que ao final de 3 anos e meio, o Anticristo ele se revelará como um sanguinário, assassino, uma pessoa, a pior pessoa pense no pior ditador, no pior genocida, na pior criatura que apareceu na face da terra. O Anticristo será pior que ele. Então o Anticristo terá sede de sangue, sede de morte, e ele sairá matando todo mundo que se opor contra ele, perseguirá até a morte todos os seus opositores, aqueles que não se dobrarem à estátua levantada por ele, aqueles que não aceitarem a marca também, eles passarão fome, passarão necessidades, não poderão comprar nem vender nada, eles viverão na margem da sociedade e terão que ficar fugindo o tempo todo dos soldados do exército do Anticristo. Eu acredito
que todos os cristãos que ficarem após o arrebatamento, que decidirem enfrentar o anticristo, todos eles serão mortos. Pode ser que sobreviva um grupo pequeno, mas eu não sei. Eu deduzo que todos serão mortos, porque a Bíblia fala, Apocalipse fala daqueles que foram degolados por não aceitarem a marca da besta, aqueles que seriam mortos após a igreja ter sido arrebatada, enfim. Agora vamos para o que Scofield escreveu a respeito da sétima dispensação. Depois dos julgamentos purificadores e do retorno de Cristo à Terra, ele reinará sobre um Israel restaurado durante 1000 anos. Esse é o período chamado milênio. O trono do seu poder será em Jerusalém, e os santos, inclusive os salvos na dispensação da graça, ou seja, a igreja, juntar-se-ão com Cristo na glória. Mas quando Satanás for solto por um breve período de tempo, ele vai encontrar corações não regenerados prontos ao final da tribulação dentre a humanidade, com corpos que ainda não glorificados somente serão crentes para o milênio, mas muitos deles não serão crentes no coração. Isso eu acho que é uma opinião do autor, no caso, né? Como sempre, para o pecado da rebeldia, vai reunir as nações para uma guerra contra o Senhor e seus santos, e esta última dispensação terminará, como todas as outras, em julgamento. O grande trono branco será edificado, e os ímpios ressuscitarão para o julgamento final, e depois virão novos céus e nova terra. A eternidade começou. Então, vejamos como se dará a guerra do Armagedon. Está lá em... Resumidamente, está lá no Apocalipse 19, primeiramente dos capítulos 20 a 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, e nas vossas mãos... Não, peraí, que eu fiz um negócio aqui, peraí. De novo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Aqui foi a guerra final de Jesus, a igreja e os anjos vencendo o anticristo e os seguidores. Na verdade, o próprio Jesus Cristo matou todos eles com um sopro de sua boca. Aí Satanás foi preso e tal. E no capítulo 20, versículos 1 a 3, mostra a prisão do diabo durante o milênio. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí depois, no versículo seguinte, fala sobre o julgamento para a entrega dos galardões, do qual fariam parte também todos os que morreram vítimas da besta, aqueles que decidiram se rebelar contra a besta, contra o anticristo, eles foram mortos, e aí eles também foram incluídos nesse julgamento para a entrega dos galardões. Só que aí vem o julgamento do trono branco. Só que aí, antes mesmo disso, né, no capítulo Apocalipse 20, versículos 7 a 10, mostra a guerra final. E acabando esses 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. Ou seja, todos os ímpios serão ressuscitados. A partir do momento que Satanás for solto da prisão, todos os ímpios serão ressuscitados. Todos os que viveram, os ímpios que viveram desde Caim até o último ímpio que viver sobre a face da terra, todos serão ressuscitados. E Satanás irá ao encontro de todos eles. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, no caso Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí os últimos versículos do capítulo 20 falam sobre o julgamento do trono branco, onde todos os ímpios foram julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. E finalmente, para terminar,
temos a eternidade futura, que é com a qual eu quero encerrar esse vídeo. E deixa eu só dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa. É isso mesmo, só isso. Então, em Apocalipse 21, versículos 4 a 8, encontramos o seguinte: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. E está falando dos salvos, lá na Nova Jerusalém, aquela cidade cúbica que fará parte do novo céu e da nova terra. E aqui no último versículo, que é o versículo 8, fala sobre o destino final dos ímpios. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a segunda morte não é aniquilamento. A segunda morte é o tormento eterno. É a pessoa viver longe da presença de Deus, ardendo, queimando em fogo, sentindo dores horríveis, com o corpo em chamas por toda a eternidade. Imagine isso durante toda a eternidade, você sentir seu corpo queimando, porque a pior dor que existe, segundo estudos feitos por cientistas, a pior dor que existe é a do corpo sendo queimado, a pessoa sendo queimada viva. Essa é a pior dor de todas. Então pensa na pior dor de todas, que é a dor do corpo sendo queimado, isso durante toda a eternidade. Esse será o estado dos ímpios durante a eternidade futura. Já os salvos estarão com Cristo nos céus, gozarão da eternidade celestial. Então, se você deseja fazer parte dessa eternidade, que é ao lado de Jesus Cristo, e ainda não se decidiu por Jesus, ou estão se afastados do Evangelho, se você se afastou da igreja por algum motivo, se você se desiludiu com alguém, com algum líder eclesiástico, se você perdeu o interesse de ir para a igreja, se você se deixou consumir pela carne, se você acha que a igreja é uma prisão, é uma opressão, saiba que pior ainda é viver longe da presença de Deus por toda a eternidade. Então, arrependa-se enquanto é tempo, entregue a sua vida a Jesus. Saiba que Deus tem algo muito melhor para você. Ele tem uma eternidade, está preparando uma cidade para você viver por toda a eternidade ao lado dele, e você nunca mais terá morte, pranto, clamor, dor, nunca mais chorará, nunca mais sentirá tristeza. Será uma vida de eterna alegria, de eterna satisfação, de eterno gozo, prazer, tudo prazer abençoado por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Você nunca mais pensará em pecar, nunca mais pensará em fazer coisa errada, porque lá não existe mal. Lá Deus jamais compactou com o mal, e lá no céu não existe pecado, não existe mal, não existe nada que possa afastar você da presença de Deus. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, mande esse vídeo para uma possível de pessoas, especialmente para seu amigo, parente que esteja afastado da presença de Deus. E repito, se você ainda não conhece a Jesus Cristo, não se rendeu a Jesus Cristo, ou se afastou da igreja por algum motivo, volta, ainda tem tempo de voltar. O Espírito Santo ainda está na terra. Ainda estamos na dispensação da graça. Essa dispensação somente chegará ao fim quando Jesus vier arrebatar essa igreja. Aí o Espírito Santo e a igreja vão embora. Aí quando o Espírito Santo e a igreja forem embora, não terá mais saída, não terá mais jeito. Aí você terá que enfrentar o anticristo e terá que pagar com a própria vida por ousar enfrentar o anticristo. Então, antes mesmo que isso aconteça,
Receba Jesus como seu Senhor Salvador e permaneça fiel a Ele para que Ele possa buscar você na eternidade. No final, até mais, se quiser.